O re é permitir a transformação do espaço, possibilitando que algo que já existe se modifique para algo novo. O permear é permitir algo que permeie, algo que respire entre os espaços ocupados. É propor uma nova forma de ocupar e habitar, transformando o que já existe em algo melhor. A copresença está inerente à consciência sobre a relação de coexistência entre os indivíduos e o espaço a que pertence. O refúgio se relaciona com um dos instintos mais antigos do homem, a necessidade de buscar aonde morar e se proteger. O projeto consiste em um conjunto habitacional de interesse social conectado a um parque urbano, localizado na área do Aterro Sul em Florianópolis, local dominado pelas ruas que fazem a conexão centro-sul na cidade de Florianópolis, onde poucas pessoas frequentam. É rodeado por grandes terrenos gramados vazios que possuem proximidade com o bairro do Saco dos Limões e Pantanal. Selecionamos alguns pontos específicos do terreno como os pontos físicos do terreno atual, os principais pontos visuais existentes hoje e os pontos visuais que o grupo gostaria de inserir no parque. A intenção entre esses pontos revelou uma malha com desenhos poligonais de hastes compartilhadas. Encaramos estes mesmos pontos como pontos magnéticos, cada um com sua própria área de linhas de atração e repulsão. A partir disso, foi encontrada novas malhas de linhas orgânicas, a qual nos baseamos para definir os caminhos, os trajetos e a localização das edificações do projeto. Após a pré-banca, surgiu uma questão que não soubemos bem como responder. Qual é a distância entre esses tais pontos? Decidimos então buscar sobre o conceito de cidade caminhável e, através do uso do urbanismo paramétrico, conseguimos definir o caminhar dentro do parque. Notou-se que a distância máxima entre os pontos principais era de até 150 metros. E nos caminhos, através de parâmetros, pudemos definir em qual raio e qual frequência se encontrariam os pontos de descanso. Ainda, usamos a parametrização para auxiliar na colocação do paisagismo. Os fluxos principais ocorrem entre as extremidades do terreno, entre o bairro e entre a orla, que coincidem com os pontos magnéticos e são separados em duas rotas principais. O projeto conta com edifícios habitacionais e comerciais, em conjunto com equipamentos urbanos para suprir as necessidades do local. As espécies usadas no paisagismo do parque são essencialmente nativas de Florianópolis e contam com espécies de diferentes portes e árvores frutíferas para usufrutos dos moradores e usuários. A requalificação do canal criará uma maior interação entre usuários e a água, o que contribui para a melhoria da saúde mental e fortalecimento das relações sociais e psíquicas, reforçando a copresença, além de servir como um agente de contenção das enchentes recorrentes no bairro. Reforçando o conceito de melhoria do existente, a atual passarela teria as duas rampas voltadas para o conjunto, melhorando o acesso ao galpão cultural. Duas passarelas definidas pelos principais fluxos que cruzam o parque do bairro à orla criam caminhos diretos que acabam nos pontos de atração mais extremos. Abaixo delas, no cruzamento da Via Expressa, serão inseridos pontos de ônibus corroborando para o uso do transporte público quase inexistente no local. Ainda foram inseridas ciclovias paralelas à via e que permeiam o conjunto. Uma das passarelas que atravessam o parque passando pelo mangue e pelo berçário de Berbigões chegará ao terminal marítimo que contará com linhas que fazem o transporte entre a região do Aterro Sul e o continente. O piso drenante escoa água de volta ao solo, é antiderrapante por sua textura fazendo com que, mesmo molhado, ele não se torne um piso escorregadio. Além disso, tem um baixo custo, fácil instalação e alta durabilidade, viabilizando obras públicas de qualidade. Também foram utilizados decks de madeira, pois é um material vernacular e de fácil manutenção. Decidimos usar principalmente cores quentes no projeto, pois traz uma maior sensação de acolhimento e se relaciona com a paisagem litorânea do local. Uma das questões levantadas pelos usuários e moradores da região é a falta de segurança durante a noite. Então, o espaço foi projetado de maneira que o uso seja atemporal, ou seja, a ocupação se daria tanto de dia quanto de noite, uma vez que existiriam equipamentos como o galpão cultural e os bares. Devido ao déficit habitacional que existe hoje no Brasil, que atinge principalmente as classes mais baixas, resolvemos projetar uma habitação de interesse social. Então dividimos as unidades da seguinte maneira. 30% das unidades são reservadas para refugiados, devido aos movimentos de migração em Florianópolis, e 20% das unidades são reservadas para os estudantes de fora que não possuem condições para se manter na cidade.
Escolhemos um dos pontos principais para detalhar um dos edifícios. Possui uma estrutura de concreto armado com fechamentos em steel frame. O dinheiro do aluguel das salas comerciais será destinado à manutenção do conjunto habitacional e ao pagamento de parte do aluguel dos habitantes mais carentes, que muitas vezes não têm emprego e receberiam um prazo de 1 ano para se estabilizar financeiramente. Após isso, eles teriam a opção de se mudar para outro lugar ou continuar no conjunto pagando o preço normal do aluguel, que ainda assim seria baixo. Parte das salas comerciais seriam destinadas para padarias, mercearias, farmácias, salões de beleza, entre outros comércios que fossem práticos para os moradores. A fachada comercial é voltada para a Avenida Valdemar Vieira, marcando a mudança entre público e privado. A maioria dos prédios tem parte do térreo elevado sobre pilotis, criando maior ou menor permeabilidade de acordo com os estudos de eixos de passagem e de aspectos ambientais. Esse prédio em particular é considerado pequeno em relação aos demais prédios do conjunto. Neste edifício, há um terraço-jardim de uso público que é acessado pelo térreo por meio de uma escada. Existem 3 tipologias que variam em tamanho e quantidade de quartos. As fachadas possuem técnicas construtivas que se adequam às demandas da implantação do edifício, como brises e cobogós, e variam de acordo com o posicionamento, criando sempre uma composição de fachada diferente da outra. O papel do cobogó é realçado a respeito de trabalhar com o jogo de luz e proteger a circulação quando esta estiver muito intensa.